Irmãos, é muito precioso estar aqui com vocês. Eu devo muito a essa casa, eu devo muito ao pastor Joshua, sua esposa, ao pastor Giovanni, sua esposa, aos irmãos que no período que eu estive aqui me acolheram, né? Pude frequentar a Casa de Paz, pude estar aqui sendo ministrado. E aqui é uma casa de milagres. Aqui é uma casa onde Deus tem manifestado a sua glória, de pessoas com um coração maravilhoso. E é tão importante você estar no meio de pessoas que deixam marcas espirituais, deixam impressões digitais espirituais na sua vida que às vezes você não está vendo, mas aquilo ali está marcando a sua vida de alguma maneira. E quando você está no meio de pessoas assim, você vê a bondade de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus por você. Por isso que a Bíblia diz que a multiforme graça de Deus, quer dizer, há várias maneiras de Deus mostrar a graça e o favor divino dele para você. E uma delas é colocar você num ambiente de pessoas que vão cuidar de você, que vão cercar você espiritualmente. Amém? E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que há um tempo atrás Deus ministrou no meu coração, que fala um pouco sobre essas impressões espirituais. Mas, se fosse dar um tema, a mensagem hoje, um título, eu gostaria que você colocasse no seu coração: o amor de Deus nunca te deixa aonde Ele te encontrou. Fala para quem está do seu lado: o amor de Deus nunca te deixa aonde Ele te encontrou. Ou onde Ele te encontrou, né? Mas eu quero apresentar a minha esposa, a Verônica. Fica de pé, Verônica. Verônica, minha companheira, minha esposa, tem sido bênção, em nome de... Né? Linda ela, né? Em nome de Jesus. A alegria sempre também estar com o pastor Israel, a sua família, o pastor Thalita, que tem sido bênção, né? A gente se conhece há tantos anos, né? Mais de 30 anos andando juntos, desde o Brasil. Mas diga para quem está do seu lado: o amor de Deus nunca te deixa onde Ele te encontrou. Diga para quem está do outro lado: diga, o amor de Deus nunca te deixa onde Ele te encontrou. Então, o texto que nós vamos tomar por base está em Marcos, capítulo 5, versículo 1, quando a palavra de Deus fala sobre uma história de um homem que a Bíblia não dá muitos detalhes sobre ele, mas o chama, né, como gadareno, fazendo referência da região onde ele estava. E não somente isso, mas esse homem era conhecido por ser endemoniado, por ser um homem onde sobre ele repousava, onde dentro dele morava também uma legião de demônios. E uma legião se referia à quantidade de soldados de uma determinada tropa no exército romano. Então não era eram muitos demônios. Então você imagina um demônio na vida de uma pessoa já faz um estrago, imagina milhares e milhares de demônios. Alguns dizem que era quase 2.000, né, baseado ali nas informações da quantidade de porcos. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram do outro lado, na região dos Gadarenos, quando Jesus saiu do barco, imediatamente veio esse homem lá do meio dos túmulos se encontrar com Jesus. Então você imagina o seguinte: o cemitério naquela época não é como hoje, não é como um cemitério. Aqui o cemitério dos Estados Unidos, você pode ver que é bonitinho, né? Muito cemitério, parece um parque, um jardim, assim, é bonito. O pessoal até briga, dá até vontade de morrer. O pessoal que fala, né? Mas é bonito, não é verdade? Mas naquela época não era, não tinha cimento, não era cimentado, não era asfaltado. Então, os túmulos mais bonitos pertenciam às pessoas que eram mais ricas. Mas esse homem vivia no cemitério, ele vivia lá no meio
desse ambiente terrível, um ambiente triste. Por mais que seja um ambiente de paz, né, pseudo-paz, o cemitério é um lugar onde há muitas histórias. Histórias, talvez, de pessoas que tiveram uma vida boa, mas talvez outras que tiveram uma vida triste, infeliz. Mas não é um ambiente para se viver, não é um ambiente para se morar. Então, você imagina, ele devia viver sujo, devia viver sem tomar banho. E foi desse lugar que ele veio, foi desse lugar que ele veio se encontrar com Jesus. E a Bíblia diz que muitas vezes esse homem foi amarrado com grilhões, com correntes, e ele despedaçou essas cadeias, esses grilhões de tantos demônios, a violência que existia através desse homem pela possessão dos demônios. Mas a Bíblia nos mostra que diz que ele de dia e de noite gritava. Ele gritava nos túmulos e ele gritava pelos lugares que ele passava, e as pessoas ouviam esses gritos. Imagina como era ouvir os gritos deste homem louco. E a Bíblia diz que ele se cortava, ele se autoflagelava, ele passava as pedras no seu corpo e se cortava. E você sabe, a automutilação é uma coisa que sempre existiu, e principalmente em muitas religiões. Você, quando olha na Bíblia, na época de Elias, por exemplo, a Bíblia diz que os profetas de Baal estavam lá todos clamando a Baal para que Baal respondesse, para que chovesse, e não chovia. E a Bíblia diz que já era perto de meio-dia, eles começaram a gritar e se cortar. Então você vê um princípio espiritual nisso, você vê um espírito por trás, você vê demônios por trás da autoflagelação, da autodestruição. Então toda pessoa que entra num processo de autodestruir, ela, de alguma maneira, está influenciada por espíritos demoníacos. Aí você pode dizer assim, mas pastor, isso é coisa de jovens, de adolescentes. São os adolescentes e jovens que geralmente se mutilam, que se cortam, que tentam suicídio, e você acha que isso é uma coisa de somente jovens, e não é verdade. Talvez muitos não se cortam com facas, não se cortam com pedras, mas se autodestrói nas emoções. Então, muitas das vezes, você e eu podemos estar nos destruindo emocionalmente quando você aceita certos relacionamentos na sua vida que são abusivos, que são destrutivos, que são destruidores, quando você aceita certas amizades que, dentro do seu coração, tanto a sua consciência como Deus já falaram, se afasta dessa pessoa, se afasta desses relacionamentos, e você está ali insistindo, como diz lá no Brasil, malhando em ferro frio, tentando mudar coisas que você sabe que não vão mudar. Muitas das vezes nós nos autodestruímos, nos autossabotamos com a nossa própria mentalidade. Às vezes, por exemplo, na psicologia tem uma coisa que eles chamam a síndrome do impostor. O nosso cérebro, muitas das vezes, ele é acostumado a nos autossabotar. Muitas das vezes você está tendo sucesso em alguma coisa, seja na igreja, seja numa carreira, e no seu cérebro vem sempre aquele pensamento todo, você é uma fraude. E as pessoas vão descobrir, uma hora eles vão ver que você não é tudo isso que você está falando. Então, muitas das vezes, o nosso cérebro leva essa síndrome do impostor, de achar que você é uma farsa, que você não pode prosperar, que você não pode crescer, que você não pode ser bem-sucedido na igreja, que você não pode receber um elogio. Tanto que muitas das vezes, quando as pessoas vão te elogiar, você já tenta automaticamente falar, não, calma aí, não é tudo isso, não. Mas quem disse que não é tudo isso? Quem disse que não é verdade o que as pessoas, muitas das vezes, dizem de você acerca das coisas boas? Então, há um princípio maligno na autodestruição.
Há um princípio maligno que afeta não somente as pessoas lá no mundo, mas também pessoas dentro da igreja que se tornam e agem dessa maneira, se autoflagelando, se autodestruindo, e traz esse mesmo comportamento. Às vezes você pode falar assim, mas isso eram os profetas de Baal. Não, às vezes nós trazemos esse comportamento para dentro da nossa vida espiritual. Por exemplo, se Deus não me ouvir, eu começo a me cortar. Se Deus não me ouvir, eu começo a me ferir. Eu começo a me machucar. Está vendo? Nem Deus me ouve. Nem Deus está nem aí para mim. Olha a porcaria que eu sou. Olha o fracasso que eu sou. Nada dá certo para mim. Eu estou aqui, saí lá do Brasil, vim para cá para ter uma vida melhor. Olha a vida que eu estou tendo. Não tenho pai, não tenho isso. Aí você começa a somente focar nas coisas que parece que Deus não te ouve, que parece que Deus não olha para você. E às vezes nós temos o mesmo comportamento dos profetas de Baal. Deus não está me ouvindo, então vou me cortar. Deus não está me ouvindo, então não vou mais para a igreja. Deus não está me ouvindo, então eu vou me isolar. E você vai mais um pouco adiante na história do Gadareno e você percebe o quê? Que os demônios o tiram de dentro de casa. E os demônios vão levá-lo agora a viver sozinho, isolado, na maior parte do seu tempo, num cemitério. Sabe, o diabo, antes de destruir alguém, ele primeiro isola essa pessoa. Ele primeiro isola. Há um processo de destruição. E principalmente se a pessoa estiver dentro da igreja, esse processo pode ser um pouco mais demorado do que lá no mundo. Mas dentro da igreja, o diabo também usa de um processo de destruição para a vida de um cristão. E isso começa com isolamento. Eu já não faço mais parte daquela reunião. Eu sei que tenho que estar naquela reunião de líder, mas eu não vou. Eu sei que tenho que estar naquela reunião de casa de paz, mas eu não vou. Eu sei que tenho que estar naquela reunião da equipe do louvor, mas eu não vou. Eu sei que tenho que estar naquela reunião com o pastor e com a pastora, mas eu não vou. E eu vou me isolando e eu não percebo isso. O diabo, você sabe disso, você já ouviu tantas vezes. Ele não vai aparecer com um rabo, com um chifre, com um tridente, dizendo, eu vim te espetar. Ele não vai fazer isso. Mas ele tem as suas artimanhas. De isolar você. De tirar você de dentro de casa. Seja do seu lar. Eu aprendi isso com um bispo. Quando o diabo tira um homem de dentro de casa, uma mulher de dentro de casa, começou um processo de destruição na vida dele. Quando o diabo tira você da casa espiritual, que é a igreja. Ele isola você dos irmãos, tira você da igreja. E onde que ele vai te colocar? No lugar dos mortos. Toda vez que o diabo tentar isolar você, toda vez que o diabo tentar arrancar você de um ambiente saudável, ele vai colocar você no lugar de mortos. Talvez você não perceba isso, mas olha, talvez para muitas amizades que você começou a se envolver, há pessoas que não estão contribuindo com você, pessoas que criticam a igreja, pessoas que criticam seus pastores, pessoas que criticam, porque naquela igreja fala muito de dinheiro, naquela igreja fala muito disso, parece um povo fanático, desse negócio de orar, acordar 6 horas da manhã para ir orar, esse negócio de, leva a cama para a igreja. Aí você começa a ver coisas que você parece que está sendo enganado, mas é quando você está no meio dos mortos, é que você está sendo enganado e você não percebe, porque ali não é seu lugar. Fala para quem está do seu lado, o lugar dos mortos. Não é seu lugar. Sabe? A Bíblia diz que Ezequiel foi para o vale de ossos secos para ressuscitar aqueles lugares. Ele não foi para ali para virar mais um osso seco ali. Tem muita gente que às vezes na igreja ele é um profeta, é uma bênção, mas quando ele chega nesses outros lugares, de vez ele dá vida, ele passa a ser morto também. Então o cemitério, o lugar dos mortos, não é a sua habitação. Então muitas das vezes nós tomamos esse caminho de autoflagelação, e autoflagelação, automutilação, autocondenação, tudo isso, ou melhor, tudo isso vem da autocondenação, do sentimento que você sempre está se condenando, sempre você está se colocando para baixo, você sempre está se colocando inferior. Não importa o que Deus
fale cerca de você, parece que não reage. Não importa o elogio que as pessoas fazem para você, para mim, parece que a gente sempre está se colocando para baixo, parece que a gente sempre está se diminuindo, sabe? Existem muitas verdades que podem ser, como diz o Chaves, né? Verdade verdadeira, né? Mas eu quero dizer para você uma coisa, mais do que essas verdades, é a capacidade que Deus te dá de superar tudo que você possa achar de você mesmo. Quando você se coloca para baixo, quando você se diminui, e você pensa assim, não, é porque as pessoas não me elogiam, porque não me apoiam, não tem apoio, então eu vou me isolar, eu vou para lá. Lembra que eu te falei? O diabo, ele isola. A Bíblia diz que ele também vivia amarrado, que é outra característica. Primeiro o diabo te isola, depois ele quer te amarrar. Então a pessoa fica amarrada, ela fica sem força, ela fica sem iniciativa, ela não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue ir para a igreja. É amarrado emocionalmente, é amarrado psicologicamente. A vida dela vai definhando. E qual é o próximo passo? É o que só faltava na vida do gadareno. Que os demônios falaram na boca dele para Jesus. O Senhor veio antes do tempo. Por que antes do tempo? Porque só faltava destruir ele, só faltava matá-lo. Sabe? Então, não entre num caminho de destruição, porque daqui a pouco o que vai faltar, às vezes, é só o diabo te matar. Ou espiritualmente, ou fisicamente. Mas, sabe, não é porque você tem certos problemas que você tem que viver se autoflagelando, se autocolocando para baixo, diminuindo a cada dia. Olha, lembra de Mefibosete, na Bíblia? Quem conhece a história de Mefibosete? Levanta a mão. Conhece a história de Mefibosete? Que era o neto de Saul, que tinha se aleijado, né? Ou melhor, tinham deixado ele cair, ele ficou aleijado das suas pernas e viveu lá isolado, lá em Lodebar, esquecido. Ele era da realeza, mas estava esquecido. E quando Davi soube de Mefibosete, mandou buscar Mefibosete. E quando ele foi recebido pelo rei, para se assentar na mesa do rei, o que ele disse? Por que o senhor está me recebendo? Ele se sentia um cachorro. Sabe? Ele estava ignorando a realeza dele. De onde ele veio. Sabe? Lodebar não era a realidade. Não era a realidade de Deus para ele. Existe a realidade que você vive. Mas existe uma realidade maior ainda, que é a realidade de Deus para você. Sabe? E ele foi trazido para o palácio, que era o lugar dele. Ele nasceu numa família real. Mas ele estava vivendo fora dessa realidade. Mas quando ele é trazido para dentro do palácio. E quando ele é recebido pelo rei, ele se sente um cachorro. Ele se sente um bicho. Eu quero dizer para você uma coisa. É aí que está a nossa dificuldade, às vezes. Eu estava falando para a pastora Thalita de um livro muito bom, se você puder ler. Ele fala assim, não dê lugar ao diabo na sua mesa. Pastor Lauren, eu esqueço o segundo nome dele. Mas não dê lugar ao diabo na sua mesa. E esse livro fala sobre isso. Das batalhas que nós temos na nossa mente. Então, por exemplo, você fala para Deus assim, no Salmo 23. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Amém? Quem crê? Quem já orou assim, pedindo para Deus? Aí Deus prepara a mesa. Quando você começa a acreditar em certas coisas, porque a nossa maior batalha, irmãos, é na mente. As maiores guerras, por mais que sejam espirituais, elas estão na sua mente. E é isso que você tem que aprender a lutar. Então, Jesus mandou te chamar para a mesa dele. Jesus te recebeu para o lugar que é seu, amém? A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está sentado com Cristo. Mas continua se sentindo um ninguém. Continua se sentindo como Mefibosete, um cachorro. Um zero à esquerda. Um imprestável.
Eu vou na igreja, ninguém gosta de mim. Aí eu vou para outro lugar, ninguém gosta de mim. Então você sempre está com essa ideia que as pessoas não gostam de você, que as pessoas estão sempre falando mal de você, fofocando de você, estão querendo furar seu olho, sempre se diminuindo. Então nós precisamos entender, você foi chamado à mesa do rei. Ah, mas eu me sentia, mas Mefibosete, onde estava, aleijado, vivendo aquela vida, abandonado, esquecido, tudo bem, mas esse tempo passou, ficou para trás, agora você está no palácio com o rei, na mesa com o rei. Deus foi bom com você, você experimentou o favor divino, a graça divina, a bondade de Deus. Quem era você antes de conhecer Jesus? Quem era você antes de ser um líder, de ser um obreiro, de ser um pastor? Olha o privilégio que você teve de Deus ter investido em você, de ter abençoado, te deu um lar, te deu uma família, te deu um casamento, te deu uma empresa, te deu um negócio, te deu habilidade para negociar, te deu habilidade para cantar, te deu habilidade para tocar. Por que continuar se sentindo ninguém? Por que continuar na mesa se sentindo um aleijado? Ah, mas meus olhos ainda veem, está aqui, eu estou vendo isso. Mas não é a sua realidade. Sabe, irmãos, isso é chamado favor divino. Toda bondade que Deus faz com você é um favor divino. Sabe, irmãos, muitas das vezes você ora para Deus te dar um trabalho, e quando você chega no trabalho, você se acha um lixo. Você se sente incapaz para prosperar. Você ora a Deus, dizendo, Deus, me dá uma igreja boa. Uma igreja de Deus. Aí Deus vai te dar a igreja. Você vem para a igreja, aí quando você entra naquela porta, aí você vê duas pessoas conversando, você acha que as pessoas estão fofocando de você. Estão falando mal de você. Entende? Aí você sempre são pensamentos que vão te inferiorizando, que vão te diminuindo. Sabe, irmãos? Celebre as bênçãos de Deus. Celebre tudo que Deus tem feito para você. Celebre as coisas boas. A gente vê Moisés. Moisés cresceu num palácio. Foi tratado como neto de Faraó. Foi preparado, sabe? Imagina o neto do Biden. Você acha que ele estuda, ou do Trump, ou qualquer um, bilionário, ele estuda em qualquer escola? Ele tem qualquer educação? Não tem. Foi toda uma preparação na vida de Moisés. Sabe, Moisés nunca tinha lavado o carro dele, nunca tinha lavado o cachorro dele, sabe? Nunca tinha lavado a carruagem. Ele tinha gente para fazer tudo por ele, sabe? Cresceu no bem bom, cresceu naquela vida mesmo para reinar. Perde tudo, vai, né? Foge para o deserto, mas ali, quando ele se encontra com Deus, e ele tem a experiência com Deus, a Bíblia diz que Deus vai dar para ele uma missão. O que ele começa a falar? Ele começa a gaguejar. Ou gaguejava, né? Já, ele Senhor, eu sou gago. Sabe? Mas Deus não está chamando Moisés para ser cantor. Deus estava chamando Moisés para gravar um CD. Vem cá, Moisés, você vai gravar um CD, as melhores canções de Midian. Você vai lá, só sucesso, Moisés. Jardim do Éden FM. Vamos lá, agora vamos ouvir Moisés. Não, irmão. Não tinha nada a ver se ele era gago ou não. Deus não estava chamando ele para cantar. Mas quantas vezes Deus te dá algo para você fazer? Deus, eu não sou capaz, mas Deus não falou para você ser o líder mundial dos evangélicos. Deus não mandou talvez você pastorear uma igreja de 50 mil pessoas aqui nos Estados Unidos. Para que você fica se diminuindo quando a igreja passa para você um encargo? Quando alguém pede, o pastor ou o líder pede para você fazer alguma coisa. Eu não sou capaz. Mas não estão pedindo para você pregar no estádio, numa arena lotada. Entende? Mas como na nossa mente a gente se desqualifica, usando como gancho, usando como desculpa os nossos defeitos. Os defeitos físicos. Eu lembro quando o médico eu tive que tomar a decisão de operar a minha face para reconstruir por causa do câncer. E o médico falou assim, olha, hoje a gente pode te operar como você operou lá no Brasil, né? Você
vai operar, eu já tinha sido operado 13 vezes e não tinha resolvido na minha face. Ele falou, ou você vai ter que, nós vamos remover parte do osso da sua face, colocar uma prótese, mas seu rosto não vai ser a mesma coisa. E eu virei para o médico e falei, não, tudo bem, eu não sou ator. Eu não sou um modelo fotográfico, eu não ganho dinheiro com o rosto. O importante é viver. O importante é ter a vida. Eu posso fazer outras coisas, não posso estar faltando a metade do rosto. Você entende? Mas muitas das vezes, quando Deus te chama para algo, você se desqualifica. Você se diminui. Você acha que não é capaz, que você não pode, que você nunca vai ser usado. Irmão, você vai ser muito usado por Deus. Você não imagina como Deus vai te usar. Você não imagina como Deus vai usar os seus filhos. Você não imagina como você vai ganhar pessoas para Jesus. E sem você perceber, as pessoas vão vir aqui dar testemunho e vão apontar para você e falar assim, você não sabe. Um dia o pastor Jorge estava falando e agradecendo a água, e eu falo, pastor, eu devo muito a vocês. Vi tanto senhor, pastora, pastor Giovanni, pastora Vânia. Tem coisas que vocês fizeram por mim que vocês não sabem. Mas que só a eternidade vai saber. Só a eternidade vai poder pagar. Sabia, Deus vai te usar em coisas que ninguém vai poder te retribuir, mas a eternidade vai te retribuir. Os céus vão te retribuir, meu irmão. Porque o que você faz para Deus é importante. Porque o que você faz para Deus é significativo. Então, não olhe para você. Olha para aquele que está chamando você. Sabe? E por que o diabo quer que você se autoflagele? Para você não ser usado por Deus. Para você não ser usado, para você não alcançar a graça de Deus. É isso que o diabo quer. O diabo quer que você fique sempre perto dele, das coisas dele. Davi foi outro exemplo. Lembra de Davi? Quando a arca estava chegando, Davi dançou. Né? A mulher dele lá ficou brava porque ele, naquela época não tinha cueca, né? E estava dançando lá com aqueles roupão. E deve ter aparecido alguma coisa que não devia aparecer. E ele foi tratado como ridículo, como bobo. Olha o rei lá dançando. Ele era uma pessoa esplêndida, Davi foi. Recebeu a arca com alegria. Mas na hora de onde vamos colocar a arca? Ele não se achou digno de levar a arca para a casa dele. Você acha que Davi não era digno? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não podia receber a arca dentro da casa dele? Talvez alguém da igreja já falou para você, vamos abrir uma casa de paz na sua casa. Não, minha casa não, pastor. Minha casa tem isso, minha casa aquilo. Mas quem disse que a sua casa não é digna para receber uma casa de paz lá? Quem disse que o seu lar não é digno para receber um irmão, sabe, que está chegando na igreja, que tudo que precisa... Sabe o que me fez ficar na igreja quando era novo convertido? Foi um irmão que me chamava para ir na casa dele tomar chá com bolacha. Eu era muito pobrezinho, onde eu morava, lá em Brasília, nós éramos muito pobres. E minha mãe, às vezes, saía para trabalhar, e naquela época eu era adolescente. Então, de pobre, meu filho, não tinha comida todo dia na geladeira. Hoje, né, no Brasil, é uma bênção. Você abre lá a geladeira, por mais que as coisas estão caras, mas quem morou aí no Brasil naquela época sabe como era difícil ter as coisas. Então não tinha esse negócio de geladeira cheia. E a geladeira era vazia, parecia que tinha um psicólogo na geladeira. Você sabia que não tinha nada, mas abria e ficava olhando assim, né? Não é verdade? Ele fazia parte da célula que eu liderava. Ele chegou, abriu a geladeira, né, Zé? Não tinha nada, daqui a pouco volta eu mastigando. Mas, William, o que você está falando? Eu estou pegando as padinhas, tinha pegado gelo assim em cima da... só tinha um copo, né? Eu colocava leite condensado. Mas as coisas já tinham melhorado. É porque eu morava sozinho. Quem já morou sozinho sabe disso, né? Mas, sabe, irmãos? Então você acha que você não é digno. Às vezes você nunca convidou o pastor para ir na sua casa. Quem é que já convidou? Não precisa levantar a mão, não. Quem já convidou os pastores para... Talvez você nunca fez um almoço para convidar seus pastores. Nunca fez um jantar. E você acha que não é digno de receber os seus pastores dentro da sua casa. Sabe, você vê como a gente se diminui, às vezes receber um outro irmão.
É tão maravilhoso quando um irmão convida o outro para comer na sua casa. Sabe, irmão? Então, muitas vezes, a gente fica sempre com essa coisa. Ah, eu não sou nada, eu não sou bom, eu não sou digno, não sirvo para nada. Sabe? É essa oração silenciosa que muitos cristãos fazem dentro do coração. A gente vê também uma outra pessoa, sabe? Na pessoa de Gideão. Tantas vezes você já ouviu falar sobre Gideão, um varão valoroso. É Deus que está falando, Deus está falando. Gideão, você é forte, você é valoroso, você é o cara. E Gideão, não, eu sou pobre, eu sou o menor da minha família, eu estou aqui no meu cantinho, deixa eu quieto. Sabe, irmãos, às vezes você fica tanto atrás de profeta para Deus usar e falar contigo, e às vezes aparece o profeta, aparece Deus, até Deus falando, e você continua achando que você não é capaz, que você não é importante. Sabe, é sempre, eu nunca sou suficiente, você acha que você nunca é salvo o suficiente, que você nunca é santo o suficiente, que você nunca é consagrado o suficiente, como se Deus se importasse com isso, irmão. Sabe, você coloca critérios na sua vida de perfeição, que você tem que entender que perfeição, entenda uma coisa, perfeição está ligada ao nosso caráter. Jesus falou, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. A perfeição está na questão do caráter. Ela é um alvo. Ela é o maior objetivo dentro da vida cristã. Como dizia John Wesley, a perfeição cristã, ela tem que ser uma obsessão. Mas não é porque você não é perfeito e nunca vai ser enquanto estiver aqui na terra, que você não é capacitado para aquilo que Deus coloca à sua frente. Entende? Então, você tem que entender que Deus está te chamando, não é porque você pode. Se você pudesse, Deus não precisava de você. Tem muita gente que pode, nem porque pode, Deus usa essas pessoas. Mas você tem que entender, sabe, irmãos, que o seu relacionamento com Deus não depende do seu comportamento. É isso que você tem. Tem muita gente que acha que para ele ter um relacionamento com Deus, ele tem que ser bonzinho. Ele tem que ser perfeitinho, ele tem que ser santinho, ele tem que ser... Não, meu irmão. O seu relacionamento com Deus está no tanto que você ama e acredita em Deus. E o fato de você amar e acreditar em Deus faz com que você não faça as coisas erradas. Não é por causa do seu comportamento, é porque você ama e acredita em Deus. Você está entendendo? Então, senão você sempre vai estar lutando para ter um comportamento que você acha que vai agradar a Deus e nunca você vai conseguir. Porque o que agrada a Deus não é o seu comportamento, é a sua fé, é a sua vida de fé. Agora, quando eu acredito nessa vida de fé, que Deus me curou, que Deus me libertou, que eu não posso mais mentir, que eu não posso mais roubar, que eu não posso trapacear, que eu não posso adulterar, que eu não posso prostituir, é que vai alterar o meu comportamento. Diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Mas as pessoas invertem as coisas. Se eu perguntar aqui, quantos realmente acreditam que Deus está feliz com você? Levanta a mão. Olha só, pouquíssimas pessoas. Porque quando vem isso na sua mente, você já olha para o seu comportamento. Então você sempre tem a impressão que Deus está bravo com você, está triste com você, que Deus tem alguma coisa contra você. Mas entenda, não é a questão do seu comportamento, porque a Bíblia diz que nós andamos pela fé. A sua salvação foi através da fé. Você agrada a Deus é através da fé. Então não tem nada que você vai fazer que Deus vai gostar mais de você. Como também não tem nada que você fez no seu passado que Deus goste menos de você. Mas muitas das vezes, quando nós pregamos isso, as pessoas acham que você está pregando um falso legalismo, em que o pastor está dando autorização para as pessoas viver do jeito que quiser. Não, isso não é verdade. Porque quando você ama e você crê no que Deus tem para você, você vai largar aquela velha vida que você tinha. Por isso que Paulo fala em Efésios 2:8, porque pela graça vocês são salvos. Nós fomos salvos pela
fé, isso não vem de vós, mas é de Deus. Sabe? Então, é uma vida que nós vivemos sempre o tempo todo olhando só para nós. E não olhamos para Deus. E quando você não olha para Deus, você sempre vai olhar as suas imperfeições, os seus fracassos. Você vai ficar se comparando com as pessoas, você vai ficar se comparando com os outros. Entendeu? Você vai estar sempre se diminuindo, sempre achando que você não é nada. Mas entenda que nem Paulo falou em Romanos 11:6, pela graça, é pelo favor divino, é pela bondade de Deus. Entende? Não é pelo que você faz. Por isso que muitas das vezes tem gente que luta, se esforça, aprende, vê vídeo de automotivação, vê vídeo de coach, vê um monte de coisa e nunca consegue avançar. Porque sempre é uma atitude de olhar só para si, só para aquilo que você faz, só para aquilo que você realiza. Então, se você não dá conta de fazer, você não é capaz, você não dá conta. Sabe? A Bíblia fala a história de Débora. Quando Débora tinha, Deus a designou, através lá de Baraque, para matar o inimigo. Sabe? E naquele momento, o exército inimigo se levantava. Deus levanta uma mulher. Ah, mas eu sou mulher. Não importa. Deus usou uma mulher. Sabe? Então, se você tem que parar, eu sou mulher, eu sou criança, eu sou adolescente. Não, meu irmão, você é quem Deus chamou. E você pode prosperar, você pode vencer, você pode ter um casamento feliz, você pode ir aonde talvez você nunca imaginou. Porque é Deus que te chamou, é Deus que te capacitou. Então pare de olhar para si mesmo. Pare de olhar para as suas imperfeições, para os seus defeitos. Começa a olhar para um Deus que te chamou. Para um Deus que todo dia te coloca de pé, apesar das lutas, apesar das dificuldades, das batalhas. Não se meça, não meça o tamanho da sua estatura pelos seus problemas que você está vivendo hoje. Você é maior do que eles. Pode saber, mas por que você é maior do que eles? Porque há um Deus dentro de você. Há um Cristo dentro de você. Há um Deus que fala através da sua boca. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há um Deus que fala através da sua boca que Ele preparou coisas grandes para você. Sabe? Coisas imagináveis. Aquele que é capaz de fazer, como diz lá em Efésios 2:8, se não me engano, que Deus é poderoso para fazer além do que você pensa, além do que você pede. É esse Deus que você serve. É esse Deus que você clama pelas manhãs. É esse Deus que te fortalece, que te dá força, que está dizendo, filho, vem para a luta. Para de se lamentar. Para de chorar. Para de se isolar. Você está andando para trás e não está percebendo. Você está perdendo a sua identidade e não está percebendo. Você está se machucando e não está percebendo. Você já viu que tem certas músicas, eu vejo mais no português, no inglês, como tem um estilo de músicas americanas que eu gosto aqui, mas no Brasil tem muitas aquelas canções de crente vingativo, de crente dodói. Música de corno, coloca a pessoa para baixo, assim que diminui. Tem canção evangélica da mesma coisa, que diminui, que te faz sentir um coitado, uma vítima, sabe, algo tão pequeno. São traços espirituais que as pessoas trazem lá do mundo, impressões. Esse dia eu estava ouvindo algo que eu queria estudar um pouquinho mais, numa palestra que a gente estava assistindo, e que fala sobre a teoria da lealdade invisível. Na psicologia fala muito sobre isso. Não sei se tem alguém que é psicólogo aqui, mas muitas das vezes nós trazemos essa lealdade invisível dentro de nós. Como é que é? São os traços psicológicos que nós herdamos, às vezes, sem perceber, da nossa família. De se diminuir,
de autoflagelar, de se colocar para baixo. Sabe? E às vezes você pensa, mas por que eu sou assim? Porque sem você perceber, tem coisas que você trouxe do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, do seu tio, onde você foi criado. Que aí você insiste em viver uma vida cristã com esse sentimento. Mas sabe, eu quero dizer para você uma coisa. Deus tem chamado você a um nível a mais do que você tem vivido. Lembra de Mefibosete? O Senhor trouxe você para dentro do palácio. E para concluir aqui, a gente orar. Olha a Thaís do teclado. Thaís, né? Isso. E a Bíblia diz que o gadareno, quando ele foi liberto, a primeira coisa, ele implorou para seguir Jesus. Quando nós encontramos o amor de Deus, o amor de Jesus, um dos primeiros sinais que mostra que você foi liberto da autoflagelação, da autodestruição, é o desejo de seguir Jesus. É a vontade de entrar no barco com Jesus. Se você vem para a igreja e ainda continua querendo estar lá no meio do cemitério, de amizades podres, de amizades de pessoas que não contribuem nada para a sua vida. Se você vem para Jesus, mas quer continuar vivendo no meio dos mortos, cuidado, isso pode ser um sinal que você não foi liberto. Você pode ter saído da igreja católica e veio para a igreja evangélica. Sai do terreiro de macumba e veio para a igreja evangélica. Mas não está vivendo Jesus. Ele implorou para seguir Jesus. Uma das primeiras provas que realmente Deus mostra que fez algo de libertação no nosso coração é o desejo de orar. É o desejo de implorar a Jesus. De falar, Jesus, eu quero estar no barco com o Senhor. É claro que Jesus falou, volta para sua família. Você vai falar o que Deus fez por você. Mas havia dentro dele o desejo de seguir Jesus. Se dentro de você, dentro de mim, não tiver um desejo queimando de implorar, Senhor, eu quero te seguir. Toda pessoa liberta na alma, no coração, nas emoções, ele quer seguir Jesus. Ele quer estar no barco com Jesus. Ele quer estar perto de Jesus. Se você não quer estar mais perto de Jesus, se tem algo, se está com os amigos, se está com outras pessoas, para você mais importante que estar na igreja, estar com Jesus, há algo errado nessa relação. Para que voltar? Para que estar no meio do cemitério? Ele não voltou para o cemitério, ele voltou para a família. Você não pode encontrar com Jesus e querer voltar para os mortos. Eu não posso me encontrar com Jesus e querer voltar a me cortar, a me diminuir. Como? Como eu conheci Jesus e ainda estou lá? Sou burro, eu não presto, eu não sirvo para nada. Eu sou insignificante. Todos nós, acho que tem horas que não passa na nossa mente que a gente é um fracasso, que a gente não é nada. Mas nós temos que lutar todos os dias contra isso. Todo dia. A batalha da mente, não pensa você, ela é uma batalha diária. Porque ela interfere no seu humor. Você pode ver que tem dia que você levanta que você não queria nem levantar. Todo dia a batalha, nunca esqueça disso, a batalha da mente é uma batalha diária. É uma guerra diária. Que todo dia você tem que, muitas vezes, falar para você, para. Ó minha alma, por que você se abate? Por que você está desesperado? Por que você está perdendo a calma? Para. Porque a maior parte do dia você fala com você mesmo. A maior parte do tempo a gente fala com a gente, conosco mesmo. Eu queria que você ficasse de pé. Davi teve um gigante dele. Todos nós temos um gigante. Deus sabe disso.
Todos nós, todo mundo aqui tem algum gigante. E muitas vezes esses gigantes, você pensa que são os problemas que estão lá fora. Não, são os problemas dentro da gente, que se a gente conseguir vencer. Tem coisas que se você conseguir vencer dentro de você, você vai romper, meu irmão. Ninguém te segura. Ninguém vai segurar a sua prosperidade. Ninguém vai segurar a sua prosperidade. Ninguém vai segurar a sua felicidade. Com luta, com dificuldade, tudo isso vai ter, isso faz parte da vida. Não quer dizer porque você tem problema que você é um fracassado, você é derrotado. Todo mundo tem problema. O que vai fazer se você é um vencedor, um fracassado, não são, sabe, os problemas grandes ou pequenos. É a sua atitude. Não deu certo agora. Continua tentando. Deus está com você. Vai dar certo. Você vai romper. Uma hora uma oportunidade vai se abrir. Uma hora os céus vão se abrir para você. Uma hora sua hora vai chegar. Você está lutando. Você está ali quebrando pedra. Você está ali. Parece que ninguém vê seu esforço. Ninguém vê sua luta. Ninguém vê seu sacrifício. Vai chegar. Sua hora vai chegar. Sabe, e você vai olhar para trás, você vai rir dos problemas, você vai contar seu testemunho, você vai subir aqui, o pastor vai te chamar para contar seu testemunho. Deus está com você. Para de se cortar, para de se diminuir. O amor de Deus não deixou aquele gadareno ali. O amor de Deus nunca deixou. Ele não deixa você aonde Ele te encontrou. Ele te pegou pela mão e disse: vem, filho, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Deus te chamou de filho. Deus te chamou de mais do que vencedor. Jesus te chamou de amigo. Você é amigo de Jesus. Você é servo de Deus. Você faz parte da equipe de Deus. Você não é qualquer um, meu irmão. Aleluia, ore a Deus agora. Fala: Senhor, eu rejeito, eu rompo com os meus medos, eu rompo com os sentimentos que me colocam para baixo. Renuncia, meu irmão, renuncia, abre a sua boca, declara, eu sou vencedor, eu sou bênção, eu vim a esse mundo para brilhar. Deus vai me colocar nos lugares que eu possa brilhar. Ore. Aleluia, levante as suas mãos. Deus é bom com você. Cante. Cante bem forte, abre a sua boca. My life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Hallelujah. Your goodness is running after, it's running after me. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu sou teu amigo. Eu sou teu filho. Eu aceito o teu convite para dentro do palácio, para me sentar na mesa. Eu sou teu filho. Apesar das feridas do passado, o Senhor tem me curado, o Senhor tem me levantado, e eu nasci para brilhar. Autoflagelar. Eu sou. Levante as suas mãos e declare: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou amigo de Jesus. Aleluia! Aplauda Jesus bem forte.